Tabela FIPE dos veículos da BYD caiu muito no mês de agosto. E isso me preocupa demais. Quer saber o porquê? Então, vem comigo que eu te conto tudo. Olá, meus amigos e minhas amigas. Você está no canal do Anderson Sincero. Eu sou jornalista, tenho um BYD Dolphin. E aqui, no meu canal, eu falo sobre a mobilidade urbana, notícias e novidades da indústria automotiva. Então, se você não se inscreveu, se inscreva agora no meu canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Seja membro e nos ajude. No começo do vídeo eu falei que eu estava preocupado, com a tabela FIPE do mês de agosto para os veículos da BYD. Se você não acompanhou ainda os outros episódios, eu já fiz vídeos sobre outros veículos e sobre a desvalorização ou valorização de outros modelos também aqui. Basta que você entre na nossa playlist e assista todos os nossos vídeos. Mas me preocupa porque, logicamente, eu sou proprietário de um BYD Dolphin e eu não gostaria de ver o meu próprio carro perder cada vez mais valor. Já é sabido que os veículos 100% elétricos desvalorizam mais em relação aos modelos a combustão e aos híbridos, por todo um contexto que você já ouviu tantas e tantas vezes, pela questão da infraestrutura, pela questão da desconfiança e uma tecnologia que ainda não é muito bem vista pelos brasileiros. Começo com vocês aqui com o meu BYD Dolphin, o Dolphin GS. Ele, no mês de agosto, fechou a tabela FIPE em R$ 131.171. Teve uma última variação negativa de menos 2,6%. No histórico de preços, você pode acompanhar que ele teve várias oscilações e nos últimos meses de 2024 uma queda violenta. Começou lá em setembro de 23, quando ainda era uma novidade, em 141 mil, saía da concessionária e você já vendia esse carro por R$ 141.975. Comprado a 150. Depois oscilou um pouco, subiu, desceu, subiu mais um pouco e em fevereiro deste ano, principalmente ali com os rumores da chegada do Dolphin Mini, começou a grande queda, chegando em agosto deste ano a R$ 131 mil. Se olharmos aqui o histórico de preços e verificarmos que de agosto a agosto, um ano exatamente, fez aniversário o Dolphin GS. Ele está com um acumulado negativo de menos 8,1%. Não parece alto na teoria, mas na prática verificamos, e eu já mostrei vídeos aqui, que na hora da revenda, nem as concessionárias da própria BYD ou outras favorecem ou valorizam este veículo. Vamos aqui agora para o seu irmão mais bombado, mais potente, o Dolphin Plus. Friso para vocês que nesses dois casos eu peguei o ano 2024. O preço atual da FIPE de agosto do BYD Dolphin Plus é de R$ 150 mil. Exatamente quase o preço que era cobrado pelo Dolphin GS quando zero em 2023. No histórico de preços aqui do Dolphin Plus temos a seguinte situação. Esse veículo realmente não conseguiu minimamente se estabilizar no mercado de usados e teve suas quedas desde a sua retirada da concessionária, que era vendido a 170 mil em dezembro de 23. Depois, nos meses subsequentes, vieram mais e mais quedas. Deu uma leve melhorada em maio de 24, mas depois as quedas foram bem brutas. E chegou a agosto agora, como eu falei, em 150 mil. Bem preocupante. No seu histórico de preços, temos a seguinte situação. Notem por que ele desvalorizou muito. Apenas de dezembro a agosto, o acumulado foi de menos 11,4%. É muita desvalorização. Praticamente em todo esse período de existência do Dolphin Plus, ele não teve valorizações. Apenas no mês de maio, como eu citei, em 0,6%. É muito pouco. Vamos agora para o BYD Song Plus, o híbrido plug-in da BYD. Aqui neste caso ele fechou o mês de agosto na tabela FIPE em 207 mil. Última variação negativa de menos 1,5%. E na variação de preços aqui no gráfico verificamos que em setembro de 23 ele era vendido assim que foi retirado da concessionária no mercado de usados em R$ 255.632. A partir disso, quedas, mais quedas, e mais quedas, e mais quedas, finaliza em 207, que é a tabela de hoje. Uma queda realmente gigantesca. A considerar os primeiros compradores lá em 23 e 24 aqui no Brasil, onde esse veículo era vendido por R$ 269 mil, vocês podem ir
imaginar e o grande prejuízo que estes compradores tiveram. No histórico de preços, aqui no acumulado a coisa fica mais grave ainda, já que ele teve, de setembro a agosto, uma desvalorização de 18,6%. É algo impactante. Outro veículo da BYD que derrete bastante na tabela FIPE, né, que tem tido problemas, é o BYD Yuan Plus. Esse veículo também, assim como o seu irmão um pouco mais bombado, o Song Plus, era vendido a R$270 mil. E hoje, na tabela FIPE de agosto, fecha em R$ 207,99. No seu histórico de preços, esse veículo foi posicionado de forma errada estrategicamente em termos de preço em comparação ao Song Plus, já que o Song Plus é um dos mais vendidos da BYD e, por ser híbrido plug-in, leva uma vantagem no gosto do brasileiro. Aqui nós temos a seguinte situação: em setembro, então, de 23, assim como mais ou menos aconteceu com o Song Plus, era vendido em R$ 257 mil. Depois disso, quedas e mais quedas. A queda mais acentuada está aqui, então, no mês de janeiro, onde ele não parou mais de cair de forma vertiginosa. No histórico de preços, vemos que o acumulado deste veículo é gigantesco no que tange a desvalorização. São menos 19,9%. É uma desvalorização muito grande se considerarmos principalmente quem comprou, assim como o Song Plus, lá no começo. Depois, a própria BYD meio que reconheceu este erro, mas o estrago já estava feito. As pessoas haviam comprado, muitas delas no preço original, e com a chegada de novos modelos teve que se adequar também a essas regras. Há alguns problemas de canibalização dos seus próprios modelos e a pressa da própria BYD em lançar veículos mais potentes ano após ano também contribuiu. Vou falar agora de um veículo da BYD que não foi tão impactado assim como outros. Na prática, eu não sei se as pessoas têm dificuldade ou se, como o número de vendas ainda é muito baixo, os veículos não estão na prateleira do mercado de usados. Mas o BYD Seal é um dos veículos que menos perderam valor. É fato que todos desvalorizam quando retira 0 km da concessionária, mas neste caso não foi tão grave como nos outros modelos. Fechou o mês de agosto em R$ 271.421, uma variação ainda negativa, mas bem menos. Lembramos que esse veículo era vendido a R$ 296, R$ 297 mil aqui no Brasil. Na sua variação, aqui no gráfico de preço, nós temos uma situação bem curiosa. Era vendido em outubro de 2023, pós-lançamento, no mercado de usados em R$ 281.668. Ele cai pouco em janeiro de 24, cai um pouco para 278 e depois, milagrosamente, sobe para 287. Se manteve em 286 em março deste ano e depois algumas quedas um pouco mais leves. A parte mais acentuada fecha agora em agosto de 24. Com os 271 mencionados. No seu histórico de preços, nós temos a seguinte situação: de outubro a agosto deste ano, claro, é o veículo da BYD que menos desvalorizou durante esse período, menos 3,6. Notem que no mês de fevereiro ele teve uma alta de mais 3, e depois a outra alta foi ali um pouco mais leve, no mês de julho, onde foi mais 0,2. Mas mesmo assim fechou em menos 3 e é com certeza o veículo que menos desvalorizou. Então nós temos ainda o Ram, o Tan, o King, o ET3 e o ID.1. Eu vou ficar apenas com o Dolphin, o Seal, o Yuan, o Song, do King e do Dolphin Mini. Eu não mencionarei nem o D1 nem o E3, que não são veículos assim que vendem muito ou tão conhecidos do público. Vocês acompanham comigo aqui a tabela FIPE dos veículos da BYD e realmente, no meu caso, que sou dono de um BYD Dolphin GS, vejo que a BYD erra em muitos casos na sua estratégia de comercialização. Ela trouxe muitos veículos, um após o outro, que fizeram aquilo que eu já comentei, uma canibalização, e isso prejudicou o mercado de usados, que viu isso com maus olhos. E aí estava na cara que teria um derretimento, uma desvalorização mais acentuada, principalmente para aqueles que, nesse momento, tentam vender os seus veículos e que já se depararam com esta grande desvalorização. Me preocupa a estratégia da BYD, que me parece não estar, como eu, preocupada
em dar uma sentada, estabilizar os seus modelos, verificar no médio e longo prazo como trabalhá-los melhor em todos os sentidos, fortalecer a sua rede de concessionárias, melhorar a logística de peças e pós-venda. Isso daria a ela ainda mais condições de brigar e se manter com menos prejuízo para os seus próprios clientes, que muitas vezes não têm o apoio da própria concessionária no momento das trocas. Isto é real. Goste você ou não, é o que acontece. Na prática, tudo muda. A tabela FIPE é apenas um referencial e não o que acontece na realidade. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, seja membro e acompanhe nossas lives às 20 horas. Forte abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, fui.